Nihao, pessoas que fingem que são presidente dos Estados Unidos, porque quem manda mesmo é o Elon Musk. Tudo bem com vocês? Aparentemente o Trump tá indignado com Putin. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma entrevista dada por Trump, na qual ele disse estar muito irritado com Vladimir Putin por uma alegada tentativa russa de enrolá-lo nas negociações de cessar-fogo na Ucrânia. Não, mas ele tá enrolando mesmo, né? Porque a Ucrânia já falou, beleza, vamos sentar, vamos conversar. E a Rússia falou, negativo. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. B2B. Meios de contato estão aqui na descrição. Durante uma entrevista exclusiva à NBC News, Donald Trump elevou o tom, dizendo estar muito irritado e completamente indignado com Vladimir Putin. A causa dessa frustração foi, segundo Trump, a tentativa do líder russo de deslegitimar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com Putin sugerindo, durante o lançamento ao mar de um novo submarino russo, a criação de um governo interino na Ucrânia. Uma jogada que, na prática, visa apenas aquilo que Putin tanto quer, que é a retirada de Zelensky do poder. Isso mesmo. Trump afirmou claramente que, se considerar que a falta de um cessar-fogo é culpa da Rússia e de uma tentativa de Putin de apenas ganhar tempo, ele aplicará tarifas punitivas sobre o petróleo russo e sobre as indústrias russas ligadas ao importante setor da energia. Como se já não tivesse. Os caras estão com sanção em cima de sanção, em cima de sanção. Tarifa, não, vamos te ameaçar com tarifa. Não vai mudar nada. Mais especificamente, Trump referiu tarifas secundárias, que visariam não apenas a Rússia, mas também os países que seguem comprando o seu petróleo e derivados, como China, Turquia, Índia e até mesmo o nosso país, o Brasil. E a Europa, né? A Europa continua comprando gás e petróleo da Rússia através de proxy, né? Como no caso da Índia. A Índia compra da Rússia e a Europa compra da Índia, mas todo mundo sabe de onde é que vem, né? Sabe? Porra. Ai, é muito fácil isso aí, né? De, vamos botar sanção e tal, e os caras continuam comprando as paradas da Rússia, só que de outra forma, e gastando mais dinheiro. E quem paga mesmo é a população da Europa, né? O trabalhador europeu. É o que eu falei num outro corte, de que isso aí é uma briga de um monte de homem velho, um monte de cabeça branca velha, e quem paga, no fim, são os trabalhadores, cara. Sabe? São os trabalhadores da Europa, os trabalhadores da Rússia, a galera que tá morrendo na Ucrânia. Porque tem meia dúzia de velho babão querendo brigar por pedaço de terra, cara. É um absurdo. Em 2025 a gente tá nessa fita ainda, pelo amor de Deus. O maior comprador mundial do diesel russo. Essas sanções poderiam variar entre 25% e 50% sobre os produtos, impactando diretamente a economia russa e também a economia global. Essa manifestação de raiva pode parecer inesperada para quem acompanhava a postura anterior de Trump. Até então, ele vinha sendo acusado de ceder demais às exigências russas, exigindo diversas concessões da Ucrânia, enquanto elogiava Putin. Mas essa entrevista representa um possível ponto de inflexão, já que, pela primeira vez, os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, ameaçam a Rússia com medidas concretas caso não haja avanço real nas negociações. Uma ameaça que, é importante ressaltar, também inclui os países com os quais os russos fazem negócios. Esse rompante de fúria pode não ser apenas teatral e pode mesmo sinalizar um novo capítulo na política externa americana. Sabe o que a gente está vendo agora? É bom que a gente consegue ver bem a hipocrisia de como é que funciona essa galera da internet. Pessoas como o Rock, por exemplo, eles têm lá uma porrada de vídeo falando do expansionismo chinês, imperialismo chinês, a China vai invadir Taiwan. O vice-presidente dos Estados Unidos estava, né, na Groenlândia. Eles estão falando, o Trump falou ontem de tomar a Groenlândia. Silêncio nessa galera. Groenlândia, que é da Dinamarca, né? Taiwan fazia parte da China, foi tomada pelo Japão, depois foi invadida pelo Kuomintang e só é separada da China até hoje por causa do apoio dos Estados Unidos. A Groenlândia é da Dinamarca. E cadê essa galera indignada falando de expansionismo dos Estados Unidos? Cadê?
Não, porque a China vai invadir Taiwan. Ok. E os Estados Unidos está lá com base militar já na Groenlândia, com o vice-presidente lá falando, não, a Groenlândia é importante pra gente. O Trump falando, não, a gente vai tomar a Groenlândia, isso é 100%. O cara falou isso. Essa galera dorme furiosamente. Afinal, se Trump chegar à conclusão de que Putin está apenas ganhando tempo com negociações proteladas, os Estados Unidos podem voltar a adotar uma postura mais ativa na defesa da Ucrânia, com mais apoio militar, diplomático e econômico. Quem acompanha as análises da guerra sabe que Putin não tem nenhum grande interesse em interromper agora os combates. A Rússia tem, neste momento, a vantagem tática em diversos setores da linha de frente, com destaque para a fronteira entre Kursk e Sumy. Enquanto a gente fala isso, tem 19 navios de guerra. Toca aí a busca do urgente. Eu preciso ter um botão de urgente aqui, né? De breaking news. Breaking news! 19 navios de guerra, incluindo o porta-aviões Shandong, estão ao redor de Taiwan nesse momento. Será que é hoje? Será que é hoje, minha gente? É hoje? Mais 72 horas? A China vai tomar Taiwan? E Putin sabe que qualquer paralisação na guerra servirá apenas para a Ucrânia formar mais batalhões e encher ainda mais os seus estoques com armas ocidentais. Portanto, para Putin, quanto mais tempo as negociações atuais levarem e quanto mais ele conseguir empurrar tudo com a barriga, melhor. Algo que, como vimos aqui, está irritando Donald Trump, que, como negociador nato que é, sabe muito bem quando o outro lado o está simplesmente enrolando. No entanto, mesmo com as críticas recentes, Trump ainda fez questão de afirmar que mantém um bom relacionamento com Putin, dizendo que a sua raiva pode ser passageira, desde que Putin faça a coisa certa. Mas essa declaração parece cada vez mais condicional. Apesar disso, a sua promessa de campanha continua: encerrar rapidamente o conflito na Ucrânia. Nos primeiros meses do seu novo mandato, essa promessa levou a intensas negociações entre americanos, russos e ucranianos. E há poucos dias, um cessar-fogo parcial foi acordado, permitindo a navegação segura no Mar Negro e a suspensão de ataques a infraestruturas energéticas. Um cessar-fogo que, convém lembrar, foi quebrado por Vladimir Putin. Outro ponto que não passou despercebido foi... Tem isso também, né? O Putin, ele cagou para um monte de acordo, né? De cessar fogo, acordos que ele tinha com a Ucrânia desde lá de 2014. A gente tem que entender que não tem lado bonzinho nessa história aí, né? E a Rússia invadiu a Ucrânia, independente do motivo, independente de, não, é porque tem nazista na Ucrânia, tá cheio de nazista na Rússia também. Os caras invadiram. E a Rússia não respeitou os tratados que eles tinham assinado antes, né? Foi a menção a tarifas semelhantes contra a Venezuela, ampliando o uso de sanções secundárias como ferramenta de pressão internacional. E não parou por aí. Na mesma entrevista, Trump voltou a ameaçar o Irã com uma escalada militar. Caso Teherã não aceite um novo acordo nuclear com os Estados Unidos, a resposta, segundo ele, será bombardeios como nunca vistos antes. É óbvio que ele vai falar isso, porque o Trump ele sempre fala umas paradas assim, megalomaníacas, né? Ele também mencionou a possibilidade de aplicar sanções econômicas caso o país insista em evitar as negociações. A resposta iraniana veio através do presidente Masoud Pezeshkian, que descartou conversas diretas com os Estados Unidos, embora tenha sinalizado abertura para negociações indiretas, com o presidente iraniano destacando que o verdadeiro obstáculo é a quebra de confiança gerada por promessas descumpridas em anos anteriores. E para adicionar mais um elemento a esse cenário turbulento, Trump chegou a sugerir que poderia considerar um terceiro mandato, embora a Constituição americana o proíba expressamente. Isso aí já tá rolando desde a campanha dele, cara. Desde a campanha dele, ele só falou abertamente, mas desde a campanha dele tem lá, meus amados cristãos, vão lá votar, porque é a última vez que vocês vão precisar votar. Os Estados Unidos, quando foi criado, lá os Founding Fathers, né, aquela bobajada toda, a ideia deles é que o George Washington fosse um rei.
Porque o problema deles não era ter um rei, o problema deles era ter um rei na Inglaterra, que aí todo o dinheiro ia para a Inglaterra. Então eles, quando fizeram a Constituição dos Estados Unidos e a carta lá sei lá como é que chama lá, que eu esqueci o nome, era para ter um rei lá. Tanto que até os anos 40 ali, o presidente podia se reeleger quantas vezes quisesse, né? O Franklin Delano Roosevelt, ele foi, acho que foi o Franklin, né? Ou foi o Theodore Roosevelt, foi presidente 3 vezes. E aí depois eles mudam a lei para 2 mandatos só e acabou, né? Então, assim, o Trump, ele fala isso desde a campanha já. Que a ideia dele é meter uma dinastia Trump ali, mano. A dinastia Trump é sair, é ele, depois sair, ele fica o filho. Porque os Estados Unidos, eles foram fundados para ser isso mesmo. Trump disse que muita gente o incentiva, mas reconheceu que ainda há um longo caminho pela frente. Na mesma entrevista, ele afirmou que uma nova conversa com Putin está marcada para essa semana e, dependendo do tom e do conteúdo desse diálogo, poderemos ver a emergência de uma nova doutrina Trump para lidar com a guerra na Ucrânia. Se Trump conseguir ver em Putin aquilo que todos sempre viram, e se Trump se conscientizar de que o líder russo quer apenas enrolar as negociações para continuar ganhando tempo, não apenas por dias, mas por longos meses, a crescente impaciência de Trump com Putin, que estamos vendo agora, poderá ser mais do que retórica e pode mesmo marcar uma virada na política externa dos Estados Unidos, com impacto direto no desfecho do conflito ucraniano. Uma coisa é certa, né? O Putin não tá nem aí pra paz na Ucrânia. Hoje ele não tá nem aí. Porque tem que tirar os Zelensky, aí tem que ter eleição, que nunca, mano. Se o cara quisesse um cessar-fogo, ele já tinha aceitado, já tinha sentado à mesa, né? Sentar à mesa, como dizia aquele general brasileiro, conversar e ok, beleza, cessar-fogo, daqui a gente vai pra frente, né? O Putin não tá nem aí, né? Bora continuar matando gente. Como eu falei, é uma guerra, um bando de velho, e quem morre é a galera nova da Rússia, da Ucrânia, né? Trabalhador. É isso que tá morrendo por um bando de burguês safado, oligarca, continuar ganhando dinheiro.